Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você deve seguir nas redes sociais como @desafinadospod. Aliás, fica aqui o pedido aos nossos ouvintes. Se você curte o programa, compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar com este projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje nós vamos falar sobre comida. Essencial. O que pode ser mais importante na existência humana que comer? Por isso, a comida é um marcador eficaz das diferenças sociais e culturais e deveria ser suficiente na mesa de todos. Vivemos num momento de avançada tecnologia. Modificações genéticas e transgenia, monocultura, alimentos industrializados e também a glamorização do alimento em programas de TV ou conteúdos na web, que ensinam desde fazer pão na chapa até alta gastronomia. Nesse mesmo mundo, subnutrição e obesidade infantil são uma realidade. Comer bem e com qualidade num país com condições naturais tão privilegiadas como o Brasil não deveria ser um problema, mas sim solução e farol para grande parte dos países do planeta. Infelizmente, não é o que acontece em face das preocupações da grande indústria alimentícia e do agronegócio. Além de todos os aspectos políticos, geográficos e populacionais, comer também é terreno de afetos. Por isso, hoje vamos colocar todas essas questões na mesa, num banquete de ideias para se alimentar melhor, com mais consciência e saúde. Para isso, nós temos a honra de receber nos Desafinados duas mulheres incríveis, Priscila Monerá e Luciene Santos. Luciene, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luciene. Eu sou estudante de Direito. Há um tempo atrás era estagiária, agora fui efetivada no estágio, amei. Moro no Jaraguá, mas eu sou baiana. Eu moro no Jaraguá, São Paulo, mas eu nasci em Salvador, Bahia, em Boca do Rio. Falo de veganismo nas redes, porque esse é o meu posicionamento político, né? Não um estilo de vida, não um lifestyle, é o meu posicionamento político, o veganismo. E me alimento de alimentação, minha alimentação é vegetal, né? Então tentando aí respeitar os animais, respeitar o meio ambiente e respeitar seres humanos. Afinal, as nossas indústrias também exploram humanos, né? Sim, eu amo porque desde que esse programa começou, a gente sempre pergunta do que as pessoas se alimentam e finalmente esse dia chegou. Então, Priscila, quem é você? O que você faz? Como você vive? Do que você se alimenta? Olá, prazer enorme estar aqui nessa conversa, né? Gostaria de saudar todos que nos escutam aí. Eu sou militante do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e hoje em dia eu moro num assentamento que chama Assentamento Contestado, fica próximo a Curitiba, e é um assentamento que já tem 20 anos de existência, né? E nesses 20 anos a gente desenvolveu assim, muita coisa interessante lá nessa área, né? Um assentamento que produz uma quantidade enorme de verduras, legumes e frutas agroecológicos, né? Desde o começo, desde que eu entrei no movimento, faz uns 16 anos aí, eu atuo como educadora nesses processos de transição agroecológica e também de sistemas agroflorestais e mais recentemente também com as questões relacionadas ao gênero, ao feminismo, né? Também sou agricultora agroflorestal, produzo também frutas, verduras, legumes e eu adoro me alimentar das coisas que a gente produz, né? Minha alimentação é muito baseada nisso, em frutas, verduras, legumes, de preferência agroecológico sempre, né? Também gosto muito de plantar as ervas aromáticas, as plantas medicinais, e eu adoro também usar as plants, as plantas alimentícias não convencionais. Então, dou uma volta no meu quintal e vou catando as florzinhas, as folhas, né? Que a maioria das pessoas às vezes nem sabe que dá para usar na alimentação. E
É isso. Então, para a gente começar a servir essa mesa e abrir os trabalhos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem se sentir à vontade para começar respondendo, responda. A agricultura mudou muito a nossa relação com o modo de viver e com o território. A alimentação é um hábito tão fundamental que é um dos mais difíceis de ser mudado, justamente por ser a primeira inscrição cultural na vida humana. Num mundo com tantas questões por transformar, para vocês, de que modo comer reflete a nossa relação com o ambiente? Então, eu acho assim que para a gente falar de alimentação e relação com o ambiente, necessariamente a gente vai falar de agricultura, né? E a agricultura, ela começa a ser desenvolvida pela espécie humana aí há 12 mil anos atrás, né? Então, ela é um dos atos culturais mais antigos que a gente tem. E a gente poderia contar a história da humanidade através da história da agricultura, né? Como os seres humanos foram se espalhando pelos diversos ambientes nesse planeta, domesticando espécies, animais e vegetais, né? Fazendo melhoramento dessas espécies, e com isso toda a humanidade foi se desenvolvendo, né? Então a agricultura, ela quer dizer isso, né? Cultivar, fazer brotar, florescer, né? Essa relação que gera vida, que multiplica a vida. A gente, hoje em dia, tem uma diversidade de povos e de culturas, né? De sistemas agroalimentares, e muitos desses com uma relação muito harmônica com a natureza, né? Convivendo no seu ambiente, preservando a natureza e os bens comuns, e ao mesmo tempo dali tirando o seu sustento, além da alimentação, outras questões que são necessárias para a nossa vida, né? Só que com o capitalismo, isso começa a se modificar, né? Então, há algumas centenas aí de anos já, né? E a gente já vê que o Brasil já começa nessa história, essa questão da monocultura, dos grandes latifúndios, monoculturas, né, de cana-de-açúcar, a princípio, já muda o que sempre foi a agricultura, né, já começa a mudar. Mas, mais recentemente, essa mudança está numa velocidade muito mais rápida e com proporções e consequências muito mais graves, né. Então, depois da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, toda aquela tecnologia da guerra foi destinada para a agricultura, né. As substâncias químicas que eram de bombas viraram adubos químicos, tratores, né, são com tecnologia também de tanques de guerra. Então toda essa tecnologia de guerra vem para chamar de agricultura hoje em dia, e a agricultura vira um negócio, vira o agronegócio, né? Então essa relação que o capitalismo impõe, ela transforma muito essa nossa relação, né, dentro da agricultura, da produção de alimentos, e ela traz consequências graves, né? Então, acredito que tem muitas experiências hoje em dia que conseguiram ficar fora disso, ou que sofreram com esse processo, mas a gente também está resgatando, né? Modos de vida e de cultivo da terra que são agricultura, de fato, como cultura, né? E também de uma relação mais harmônica com a natureza, se a gente não atuar dessa forma, acontece o que a gente está vendo aí, né? A gente está cozinhando, vamos dizer, pandemias, doenças, né? Com essa relação, porque é uma relação muito predatória com a natureza, né? De muita crueldade, de muita insalubridade nas fazendas industriais, né? Perda da eficácia de vários antibióticos. Essa ambição do agronegócio torna o mundo cada vez mais perigoso. Quem não tem medo da fome tem medo da comida, do que comer. É isso. Eu fico pensando, às vezes, que nós temos a tendência de tratar as coisas como isoladas. Então, qualquer assunto, a gente acha que é um assunto isolado, que é algo particular, que é algo individual, que não interfere no coletivo, que não tem nada a ver com política, porque política para nós, no geral, né, é partido, e que é isso, é só sobre o nosso umbigo, e aí não tem que pensar coletivamente. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Até as roupas que nós estamos vestindo aqui tem a ver com política, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com o espaço que ocupamos nesse país, tem a ver com a nossa relação com o ambiente, com a natureza, com outros humanos, com o histórico do país, enfim, tudo. E com a alimentação não é diferente, né? Pensar a alimentação, para mim, é pensar política, é pensar no coletivo, é pensar no ambiente, em como a nossa
a alimentação reflete no ambiente e como o nosso ambiente, como o nosso histórico do nosso país reflete na nossa alimentação. E aí, consequentemente, na nossa saúde, no nosso cuidar da natureza. Então, para mim, a alimentação, a luta por uma boa alimentação, por uma alimentação saudável, por uma alimentação que não destrua o meio ambiente, por uma alimentação que não seja cheia de agrotóxicos, ela envolve luta política, né? Então, ela envolve um envolvimento, uma ligação com todos os outros movimentos, porque todo movimento que se propõe a falar de seres humanos e a proteger seres humanos tem que pensar a alimentação. Porque não é só um hobby, né? A gente precisa se alimentar para sobreviver. Então, não tem como pensar essa alimentação e o nosso existir, o nosso viver em sociedade como algo separado, sabe? Algo individual. Mas uma das minhas maiores reflexões é que é urgente, e considerando tudo que já foi falado, que a gente comece a pensar a alimentação como algo histórico, como algo político, como algo social, enfim, e tratar como coletivo para a gente parar de ter pandemias, para a gente parar de destruir o meio ambiente, para a gente parar de matar pessoas indígenas, para a gente parar de roubar terras de indígenas, de quilombolas, para a gente parar de acabar com a Amazônia, com o Pantanal, a situação que está acontecendo no Pantanal agora. Enfim, a alimentação para mim reflete em tudo isso, e envolve tudo isso. Sem dúvida, é um ótimo momento para a gente pensar em todas essas questões, né? Aproveitando aí que muitos de nós estão quarentenados, né? E fazer uma pausa e uma reflexão para entender que comida, além de cultura, é também política, né? Pois é. E bom, a gente tem uma coisa que é muito importante de dizer, né? Que apesar de tá numa situação tão ruim o país, né, de um desgoverno tão grande, dessa doença, né, mas a gente é privilegiado de morar no Brasil, e quando a gente fala de comida, em alguns aspectos, né, as frutas que a gente tem, a água doce que a gente tem à nossa disposição, a quantidade de vegetais, né, a quantidade de diferentes preparos de comida, né, você pega, por exemplo, hoje a gente tem aqui uma pessoa de Minas, uma pessoa da Bahia, uma pessoa que é do sul do país, você pode dar o mesmo alimento e a gente vai cozinhar de, sei lá, 200 formas diferentes. Isso é uma riqueza, patrimônio e privilégio que a gente não dá conta, né, e não valoriza isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um problema absurdo da fome, né? Que imagina, ninguém nesse mundo deveria passar fome, né? Então eu queria saber de vocês como é que no Brasil, um país que tem tanta coisa, quando a gente fala de comida, tem gente que ainda morre de fome, né? Queria saber um pouco de vocês disso, a experiência de vocês, se vocês têm alguma história específica para contar sobre isso, e eu queria saber a opinião de vocês. Eu fico pensando em muita coisa quando eu penso na abundância de alimentação nesse país, e que não só tem gente morrendo de fome, como tem gente morrendo porque se alimenta muito mal, porque tem acesso a comidas que não são comidas, que não são alimentos, sabe, que a gente nem tem um nome e nem sabe que tem. E que nos mata. É fato que o nutricídio está aí presente, os ultraprocessados estão aí presentes, estão nos matando constantemente. Às vezes mais devagar, né, do que o genocídio, por exemplo, por exemplo, violência policial, no caso, mas mata também. E então, isso acontece porque nós vivemos no Brasil, né? O Brasil do nosso presidente, o Brasil que não leva a sério uma pandemia, o Brasil que no feriado nacional as pessoas estão na praia na pandemia, sabe? Eu tô rindo de nervoso. Então, na alimentação não seria diferente, né? Foi justamente o que a gente estava falando, é político. Então, a nossa negligência no resto das coisas também acontece com a alimentação, assim, a negligência do Estado com a nossa saúde, com a nossa alimentação é muito evidente, assim. Então, a falta de acesso a comidas por algumas pessoas, o acesso a comidas muito ruins por outras pessoas, é resultado de um país que não se preocupa com pessoas pobres, que não se preocupa com pessoas não brancas, né? Pessoas indígenas, pessoas pretas. Então, assim,
é triste, mas é mais um motivo pra gente entender que como tá tudo ligado, sabe? E sobre uma situação pessoal minha, quando eu era criança, assim como qualquer outra criança preta de favela, eu passei muitas dificuldades, assim, muitas dificuldades. E eu não tinha noção da alimentação vegetal. Não tinha isso. Essa noção eu adquiri nos últimos anos aí com o veganismo, nos últimos 2 anos. E pouco com o veganismo. E aí eu lembro que em alguns momentos, ou eu deixei de fazer alguma receita que eu queria, por exemplo, um bolo, porque não tinha leite, e eu não sabia que dava pra fazer bolo sem leite. Então eu deixava de comer, eu ficava com fome porque não tinha. Às vezes tinha farinha de trigo e a água e o fermento, e açúcar, e com isso eu já consigo fazer um leite. Mas ainda tinha um ovo, eu não fazia, eu ficava com fome, por exemplo. Ou o que acontece muito, né, que as famílias têm pouco dinheiro, e a gente acha que precisa comer já o ovo, por exemplo, ou aí pra galera que tem menos dinheiro, tipo fígado, essas coisas, quando na verdade, às vezes o valor disso no final de feira daria muito mais alimento, sabe, e muito mais nutrientes. Então, a gente passa por essa situação nesse país, porque a gente não sabe nada sobre alimentação, e a gente não saber sobre alimentação não é à toa, né? Não é apenas culpa nossa. Nós vivemos num país que ainda mata indígenas e pessoas pretas. A escravidão acabou há muito tempo. Então é mais um reflexo dos nossos genocídios e da nossa história triste. Pois é. E você, Priscila? Concordo muito com o que a Luciane coloca aí, né? O problema da fome, ela não está na questão da produção de alimentos, né? Aquele processo que eu estava contando antes, assim, da Revolução Verde, né, que é a hora que entra um pacote na agricultura, que era todo o aparato, a tecnologia de guerra, veio para a agricultura. Nessa época, o grande argumento era o seguinte: agora a gente tem tecnologia para acabar com a fome no mundo. Isso, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, agora está resolvido o problema de fome no mundo, com esse novo pacote aqui da agricultura, né, que vai modernizar a agricultura e tal. E, passados 40, 50 anos, o problema da fome só aumenta, né? Aqui estava vendo os dados, assim, são quase 700 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, né? Quase 10% da população mundial numa situação de fome, mas eu acredito que também tem... Esses dados, às vezes, são meio controversos, né? No Brasil também, em torno de 2 milhões de pessoas passando fome. Acredito que com a pandemia isso tudo se agrava muito, né? Então, o problema da fome, ela está relacionada não a problemas de escassez ou de não conseguir produzir alimento suficiente para toda a população mundial, mas da distribuição dessa alimentação produzida para as pessoas, né? Então, aqui, tomando o caso do Brasil, né? 70% do que a gente come vem da agricultura de base familiar, da agricultura camponesa, né? E a gente não tem incentivo nenhum, né, para a agricultura camponesa. E a gente vê muito incentivo para a grande agricultura, que é o agronegócio, né, recebendo milhões aí para investimento, todo o aparato de pesquisa está voltado para o agronegócio, para a grande agricultura, e a pequena agricultura sempre sem essas facilidades, né, tanto de investimento como de pesquisa, né, as universidades todas voltadas para os técnicos, né, são formados para atuar no agronegócio, não na agricultura familiar e camponesa. E vou dar um exemplo aqui, ó, até a produção orgânica e agroecológica a gente já experimentou e sabe que a gente é capaz de produzir em grande quantidade. Tem gente que fala, isso aqui é coisa para produzir pouquinho, só não serve para grande escala. Engano das pessoas que falam isso, né? O MST, hoje em dia, não sei se vocês sabem, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Então, com tecnologia de agricultura de base ecológica, e produz mais arroz do que todo mundo, mesmo quem está plantando com veneno, né? Mas é isso, a gente precisaria incentivar também a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura camponesa, incentivar a agricultura ecológica em maior escala, né? Que ainda são poucas experiências que conseguem produzir numa escala grande, mas com pesquisa e fomento a gente conseguiria fazer muito mais, né? E também a agricultura urbana, incentivar as pessoas a plantar na cidade, em pequenos quintais, em vasinhos, produzir sua própria alimentação, além do que a Luciane já disse, que é super interessante uma educação alimentar, de saber o tipo de alimento que você pode comer, aproveitar melhor os alimentos, né? E é que é isso.
É uma política, né, que vai desde o pequeno até desde da política de cada pessoa, de cada casa, família, até a política de uma cidade, a política de um país. E o morrer de fome no Brasil com tanta abundância faz parte de um projeto político que é mesmo para matar as pessoas de fome, envenenadas, né? O dinheiro está no centro, não é a preocupação com o meio ambiente, com a saúde, com a alimentação. O que importa é o lucro, né, acima de tudo, e para isso, então faz parte desse projeto de morte, né? Então passar fome no Brasil está inscrito nesse projeto aí do grande capital, que é um projeto de morte. É um projeto de morte real que acontece todos os dias, né? E por isso que a gente tem que enaltecer o pequeno produtor, né? Quando a gente fala compra do pequeno, não é bobagem, não, é papo sério mesmo, né? Porque o agronegócio, além de ser pop, né, como é vendido numa rede de TV aí, ele é, como está no nome dele, né? Agronegócio, não é agroalimenta, né? Não é agro satisfaz a população, nem agro não passe fome brasileiro, né? É agronegócio, é para fazer dinheiro, né? Então, é um problema sério, grave e muito presente na vida de todo mundo, mesmo que alguns, né, achem que não faz parte da sua vida, né? Que é o que a Luciane falou, né? Política é para todo mundo, não é só para quem tem ou para quem não tem, para quem, sabe? E é com a dívida histórica que a gente tem aqui, né? Com negros, com índios, com pessoas que são consideradas menos importantes, que tenho certeza que muitos brasileiros acham que o voto de alguém que mora no Norte e Nordeste deveria valer menos do que um cidadão do Sul-Sudeste. E isso é política, é 100% política, né? E quando a gente fala de política, todo mundo aqui concorda que comer é um ato político, não é só para você encher o bucho e tudo mais, né? Quando a gente pensa nisso, da comida como atitude política, né? Como, assim, olha, eu como indivíduo estou fazendo a minha parte, não só comendo, mas também produzindo e em toda a cadeia que a comida tem, né? A gente mal sabe que tem, mas ela existe, né? Não existe, deixa eu ver um exemplo besta, assim. Para a pessoa que come carne, não tem um pé de frango, né? Que a pessoa vai lá e colhe o frango, né? Tem toda uma política nefasta, bizarra, para você comer lá o franguinho, né? Mas como é que a gente pode ajudar quem está ouvindo a gente a ser um militante dessa causa? Porque para várias pessoas elas acham que pode ser uma coisa distante, né? Ou então aquela coisa do eu muito individual, assim, eu não como carne, eu não como determinado tipo de alimento. Isso é muito legal, mas eu acho que militar por isso de uma maneira que reverbere para outras pessoas pode ser muito importante de ouvir. Eu tenho certeza que vocês têm muito para acrescentar nesse debate. Eu queria saber de vocês, como é que a gente se torna um brasileiro militante pela comida? Vocês falaram, na verdade, sobre o MST, o arroz e o Brasil, e eu fico pensando, cara, eu fui ao mercado esses dias e o óleo tá R$6, e eu vi algumas fotos de arroz em alguns lugares a R$40 o pacote de arroz. Cara, sabe, de fato o problema não é a falta de alimento, né? O problema é a política. Enfim, só fiquei pensando nisso. E sobre se tornar militante da alimentação, acho que um dos passos mais importantes é a gente se conscientizar. Então, tudo que a gente já falou aqui já é grande coisa para as pessoas começarem a pensar, se já não pensaram, né, na importância da alimentação, e que não é só sobre o nosso umbigo, assim, se a gente é contra, nós, às vezes, muitos de nós nos colocamos como militantes de outras causas, mas não pensamos na importância da alimentação, né? Então, se a gente é contra, por exemplo, a exploração de pessoas pretas, a gente tem que ser contra e não dar dinheiro para o fast food que paga um valor absurdo para as pessoas e tratam elas como se fossem nada, assim, né? Então, se tornar militante da alimentação é começar a se conscientizar, entender que o mundo vai além do nosso umbigo. Assim, eu sei que às vezes bate um desespero, porque quando você começa a se informar e você vê que o mundo é o mundo, que tá tudo errado, você desanima, assim, você fala, cara, não adianta, só eu tô fazendo isso, só eu e algumas pessoas, a gente não vai mudar o mundo.
Existe informação, sinto em dizer, não vai acontecer, infelizmente, muita coisa ruim vai continuar acontecendo. Mas isso não significa que a gente não possa fazer alguma coisa, assim. Por exemplo, o racismo vai continuar existindo, vai. Se eu ver alguém chamando outra pessoa preta, que não eu, né, de macaco, eu não vou fazer nada só porque isso não vai mudar o mundo, não, eu vou fazer alguma coisa. E com a alimentação não seria diferente, sabe? Nós, também, é importante nós entendermos a nossa posição enquanto consumidores. Faz muita diferença. As empresas que nós fortalecemos, a gente acha que eu não vou deixar de comprar, não vai fazer diferença, vai. A gente tem algumas empresas aí que agora são veganas, que não eram antes, e que se tornaram veganas por pressão, assim, de pessoas veganas, de ativistas das causas animais. Então, se informar, se conscientizar, entender que o seu dinheiro, ainda que seja pouco, porque de ter pouco dinheiro eu entendo, mas assim, ainda que seja pouco, ele vale e ele deve ser investido em quem precisa, e quem faz as coisas certas, em agricultura familiar. Se você tem a opção, cara, isso não só para comida, se você tem a opção de comprar numa loja uma roupa X, numa loja que você sabe que os funcionários trabalham muito, e se você pode pedir para a costureira do seu bairro fazer a roupa, pede para a costureira do bairro e compra o tecido com outra pessoa, sabe? Então, assim, vamos começar a nos conscientizar de tudo, e também enquanto consumidores, já que vivemos no capitalismo e consumimos, não dá para ficar sem consumir, vamos consumir. Vamos consumir de quem faz alguma diferença, sabe? Porque a gente contra, eu acredito que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas, se não todas, estão ouvindo aqui, é contra o atual presidente, e se a gente é contra o governo, contra o atual presidente, a gente também tem que ser contra o que ele defende, e ele defende esse tipo de indústria, esse tipo de consumo desenfreado, e que não respeita nada, nem humanos, nem animais, nem meio ambiente. E você, Priscila? Eu acho que, assim, a gente já estava falando sobre isso, né, na questão anterior, assim, que esse ato, o que é encarar a alimentação como um ato político, né? Algumas coisas que eu poderia dizer, assim, eu acho que as pessoas têm que se informar melhor, né, da onde vêm os alimentos que elas estão consumindo, né, de que forma aqueles alimentos são produzidos, mas também buscar novas fontes aí, formas de se alimentar, né? Então, eu acho que uma dica boa, assim, eu acho que a pandemia ajudou muito nessa questão. As pessoas voltaram a cozinhar dentro das suas casas, né? Porque não podem sair para comer, então tá muita gente buscando receitas, formas de preparar, né? Ter nosso caderninho de receita, aprender cada vez mais receitas e ficar cada vez mais autônomo nessa questão da alimentação. A gente pode fazer quase tudo em casa, né? De uma forma muito mais saudável, que a gente sabe os ingredientes que a gente está usando. E com isso, a gente também a gente pode escolher, né, esses alimentos que são produzidos em sistemas de produção familiar, de base ecológica, né? Tem várias correntes aí da agricultura de base ecológica, agroecologia, biodinâmica. Então a gente pode escolher alimentos. Tá certo que aqui no Brasil é um pouco caro, né? Na maioria dos casos você comer comida orgânica fica caro ainda, que não, eu acho que por ter pouca gente ainda produzindo, porque não tem outro motivo, né? Ele não fica mais caro produzir de forma orgânica, mas é uma coisa triste, né? Porque geralmente quem come orgânico é quem pode pagar mais, assim diminuir o uso de alimentos industrializados, processados, né? Optar pelas coisas in natura, ou que você possa preparar em casa. Também escolher alimentos que produzem naquela época do ano, geralmente também, né? Não ficar procurando comer coisa que não é a época certa daquela fruta. Outra questão, a gente tentar comprar de gente que está perto da gente, né? Em circuitos de comercialização, assim, circuitos curtos, né? Que a gente fala de comercialização. Aí, nesse caso, as feiras são uma coisa muito legal, né, de você ir na feira, conversar com o feirante, quem está produzindo, conversar sobre os alimentos, assim, a gente aprende um monte de receita com as pessoas que produzem também os alimentos, né. Aí até queria dar o exemplo aqui da Feira Nacional da Reforma Agrária, né. O Movimento Sem Terra, ele faz muitas feiras, né? Essas feiras, elas acontecem desde o nível local, estadual, até nacional. A gente fez 3 grandes feiras, né, nacionais aí em São Paulo, foi muito legal. Agora, a gente não pôde fazer no passado, porque o Dória não permitiu,
né? E na última edição da feira, na última, né, terceira edição da Feira Nacional, que aconteceu em maio de 2018, foram comercializadas aí em São Paulo 420 toneladas de alimentos saudáveis, né, de 1.530 produtores diferentes, né, provenientes de 23 estados diferentes aí do Brasil, todos em áreas de assentamento e acampamento do MST. Aí também tinha o Espaço da Culinária da Terra, que foram 24 cozinhas com 75 pratos típicos do Brasil inteiro. A gente podia comer comida do Brasil inteiro ali, né? E tudo isso combinado com apresentações culturais, né? Que contou com a presença de 367 artistas diferentes, né? Porque é isso, a comida também tem a ver com tradições locais que estão relacionadas a modos de vida, a música, a espiritualidade, né? Então, nada está isolado, como disse a Luciane muito bem, né? Está tudo dentro de um conjunto. Os pratos típicos estão dentro de uma cultura que a gente deve valorizar, resgatar, não deixar se perder, né? Nesse processo todo. Então, isso é algumas coisas, mas aí também envolve outras lutas, né? Como ela já falou, a questão do racismo, né? Da violência contra as mulheres, uma série de coisas que às vezes a gente acha que não está muito relacionado, né? A questão da reforma agrária, né? Hoje em dia no Brasil a gente tem 120 mil famílias reivindicando terra para viver nos acampamentos do MST. Só no acampamento do MST tem outros movimentos de luta pela terra no Brasil, né? E fora também os povos tradicionais que reivindicam seus territórios, né, que estão ameaçados, os indígenas sendo expulsos das suas terras, os ribeirinhos, os quilombolas, né, por grandes projetos de mineração, do agronegócio e outras coisas aí, né. Então, essas lutas são fundamentais, né, estão todas conectadas, também relacionada à questão da alimentação. Às vezes a pessoa não associa muito, né? Eu acho que não tem nada a ver, mas a gente tem que procurar saber melhor, se informar melhor. Infelizmente, as grandes mídias só fazem um papel de desinformar as pessoas, né? De não tratar essas questões assim do jeito que elas devem ser tratadas, ou tratar criminalizando os movimentos, criminalizando esses grupos, né? Então, a gente também tem que, além de fazer nosso papel ali, no que a gente pode, no dia a dia, né? Tentar dar visibilidade, apoiar de forma direta ou indireta várias formas de luta que são lutas de resistência, né, de povos e de defesa aí do ambiente, de uma relação mais saudável com o ambiente, né, ou de toda uma cultura que também envolve a questão do comer e do se alimentar. Eu acho que é um pouco por aí, né? Tem tudo a ver, eu pessoalmente concordo, eu acho que é por aí mesmo, e vocês trouxeram muitos elementos, né, para a gente. Você falou da Feira da Reforma Agrária, e pessoalmente eu sou uma pessoa, gente, eu sou um bicho da cidade, né, eu fui uma criança que aprendeu a lidar com semáforo e não com vaquinhas, boizinhos e tal, mas tive a sorte de ter uma escola pública na época, eu cresci, a minha primeira educação foi no governo da prefeita Erundina, e aí a gente tinha excursões para o campo, né, então iam as crianças da cidade ver que o leitinho saía da teta da vaca, que o ovo não nascia no supermercado, esse tipo de coisa. E a Feira da Reforma Agrária, ela é sensacional, porque você tem contato com aquelas pessoas, e a sabedoria da simplicidade daquelas pessoas que vivem da terra, e os alimentos, o que é a comida da época, e como aquele alimento é preparado, e isso tem a ver, de alguma maneira, com a nossa próxima questão, que a gente ficou pensando, como é que a gente encerra essa conversa, que é uma conversa tão ampla, né? E uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida, ever, de estar na cozinha com a minha mãe e o cheiro do avental dela. Eu lembro da sensação, né, do avental molhado, o cheiro da minha mãe e da comida e essa situação. Meu companheiro hoje é uma pessoa que, assim como eu, é super taurina e ama comida, e um dos nossos baratos é cozinhar para as pessoas que a gente gosta. Porque comida é afeto, né? Comida é amor, comida é cuidado. Então, como vocês enxergam na vida de vocês, na relação de vocês, a afetividade no cozinhar e no comer?
Então, eu adorei. Essa última pergunta ela é maravilhosa, né? Porque também concordo com essa afirmação, assim, que a comida é o terreno dos afetos mais bonitos, né? Eu acho que tem muita gente que eu converso que tem muitas lembranças, né, da infância, com cheiros e com gostos e relacionados a essa questão da comida, né? Eu adoro cozinhar, né? Eu adoro preparar a minha comida e adoro preparar comida para as pessoas, né? Para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Para o meu namorado. E, assim, a minha mãe também tinha essa relação, minha avó também, elas cozinhavam, né, bem, e elas sempre tratavam essa coisa da cozinha como uma forma de afeto com a gente, né? Então tem várias coisas que eu gosto de comer, que elas preparam, que eu lembro com maior saudade, assim, do bolo da minha avó, no sorvete de manga que ela fazia, bem delicioso, né? Minha mãe também faz vários pratos gostosos, assim, que eu morro de saudade. Com meu pai eu tenho uma lembrança que na minha casa, quando eu era criança, tinha um pé de lima. E eu adoro lima, até hoje. O cheiro da lima, tudo, mas me lembra aquilo, a gente ia lá fora, era uma época de friozinho, que produzia lima, a gente ia colher a lima geladinha lá no pé, chupar aquela lima geladinha no pé, né? Era muito, muito bom. Então tem muitas lembranças boas, né? E afetuosas, assim, com a questão da comida. Meu avô mesmo também, eu aprendi a comer melado de cana com meu avô. Eu adoro até hoje. E quando eu virei sem terra, fui morar no assentamento, eu produzo a minha cana e faço meu melado hoje em dia, né? Então, é uma coisa que eu adoro e quando eu aprendi a fazer, eu achei o máximo, né? Fazer meu próprio melado e faço receitas com melado, uso melado, né, em vez do açúcar também. Isso foi muito legal. Quando eu contei para o meu avô, ele achou o máximo também. Adoro, assim, minha casa, a cozinha é o lugar mais importante, né? Tem um fogãozinho a lenha, eu cozinho no fogão a lenha, tem uma prateleirinha cheia de temperinhos, de coisas, né, de ervas que eu gosto de usar e uso, ou às vezes vou lá fora, colho as ervas frescas, né? Então, tem assim, a cozinha sempre para receber os amigos, a minha casa, a cozinha e a sala são juntas, né? Então, a gente sempre, quem chega, fica ali, né? A gente cozinhando, conversando, trocando ideia, acende fogo. Aqui é bem frio boa parte do ano, a gente faz um chazinho. Então, é um lugar aconchegante, onde tem o fogo, onde tem a comida, né? Para receber as pessoas. E hoje em dia também tem um companheiro que cozinha muito bem, que prepara vários pratos, né? Que eu adoro, que também transmite muito afeto com essa cozinha. E a culinária dele também é muito associada a esses pratos. Ele é negro, né? Ele cozinha esses pratos que são da resistência, né? Como a feijoada e outros quitutes aí que vêm da comida, né? Dos descendentes aí dos povos negros escravizados. Então também tem a ver com isso, mas também está ligado à questão da espiritualidade, da religião, né? Muito forte, assim, eu adoro viajar. Né? E depois que entrei no movimento, eu tive a oportunidade até de viajar pelo movimento, né? Em atividades de formação, mobilização e tal. E uma das coisas que eu mais gosto nos lugares é conhecer conhecer comidas diferentes, né? E ter essas lembranças de cada lugar ter um gosto diferente, saberes que estão associados à questão da culinária e de formas diferentes de preparar determinados ingredientes, né? Então, também tenho muitas lembranças, assim, de afeto, de lugares que eu passei, de coisas que eu comi, de pessoas que prepararam pratos para mim nesses lugares, né? É isso, assim, é muito afeto envolvido mesmo nessa coisa do comer. E você, Luciene, tem afeto no veganismo? Tem bastante afeto. Inclusive, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta na quarentena é de chamar as pessoas para minha casa e cozinhar para elas grandes. A maioria, na verdade, das receitas que eu fiz no Sapa Vegana, eu fiz pensando, eu vou, sei lá, levar para o trabalho e para as meninas experimentarem, eu vou chamar meus amigos aqui, ou se eu estivesse me relacionando também chamar uma pessoa. Tipo, eu gosto muito de cozinhar como forma de afeto. Inclusive, eu sou uma pessoa que acho que grandes partes de pessoas pretas, por exemplo, às vezes têm dificuldade de demonstrar afeto, porque a gente vive nesse país, né, que a gente tem que se esconder, abaixar a cabeça e tudo mais. E, para mim, a alimentação, cozinhar para as pessoas sempre foi uma forma de falar, tipo, eu me importo e, tipo, vem aqui, vamos conversar e vamos cozinhar juntas, enfim. Então, para mim, a comida tem muito disso. E a Priscila até tinha falado de feiras
e do contato que a gente tem com as pessoas, né? Porque se você vai no mercado, você não tem muito contato, assim, você pode conversar com quem estiver repondo, com as operadoras de caixa, mas na feira, a vibe é outra, gente, é maravilhoso, assim, e as pessoas começam a te conhecer, tipo, eu vou na feira todo sábado, então as pessoas de algumas bancas eu já conheço, e se eu não passo nas bancas, eles me chamam, e falam, você não vai levar maracujá hoje, faz assim, leva tal coisa, faz receita, olha, isso aqui tá maduro, dá pra você fazer tal coisa, então, cara, comida é afeto, é contato, é preocupação, Ai, gente, pra mim é maravilhoso. Eu sou muito suspeita pra falar de comida, né? Porque a minha vida é sobre comida, apesar de a minha área de profissão, por exemplo, é a minha área de vida. Então, pra mim, como comida é muito importante, assim. E eu fico muito feliz quando eu vejo que, por exemplo, graças a perfis como o meu, as pessoas estão resgatando essa aproximação com a comida. Então, às vezes, eu vejo gente falando, olha, eu não conhecia tal tempero, e agora eu mostrei para minha mãe, ela coloca toda vez no feijão, porque você falou que coloca páprica defumada. Ou esses dias uma menina me falou que quase todo dia a mãe dela pergunta qual receita da sopa vegana a gente vai fazer hoje. Então, cara, comida aproxima as pessoas, sabe? Acho que facilita muito a minha luta vegana, o meu ativismo vegano, e mostrar para as pessoas o veganismo possível, o fato de eu fazer isso pela comida, sabe? Porque, cara, se você sente o afeto, sente o que a comida te proporciona, todas as outras coisas ficam muito mais fáceis, né? E eu acho que é super importante isso, porque quando você se aproxima da comida, começa a ficar realmente assim, indignante, não sei se existe esse verbo, você entender que tem pessoas que não podem comer, ou que não exercitam esse prazer, essa necessidade, essa relação nas vidas delas, né? Teoricamente, a pauta acabou, mas não acabou porque eu acabei de pensar em algumas coisas a mais para perguntar. Mas pela primeira vez eu queria fazer, nunca aconteceu isso nesse programa, uma pergunta para cada pessoa, e se a outra quiser se intrometer na resposta, tudo bem, né? Então aqui é tudo cheio de novidade. Eu queria saber da Luciene, eu queria que ela falasse um pouco da coisa do afroveganismo. Nós vivemos não só num país, mas num mundo que é racista. Então, é muito complicado e é muito triste, desesperador ver pessoas que se dizem veganas sendo racistas, escancaradamente racistas. Então, o afroveganismo, ele surge, e não só no Brasil, né, existem afroveganos no mundo inteiro, e pessoas pretas que não se dizem afroveganas, mas que vivem essa ideia, né, que é de que falar de uma alimentação que respeite os animais, de um estilo de vida, um posicionamento político que respeite os animais, que respeite o meio ambiente, que respeite seres humanos. E principalmente seres humanos que são desrespeitados, desde que os europeus resolveram navegar, né? Então, o afroveganismo, para mim, é a oportunidade que eu tenho de falar para as pessoas brancas que se dizem veganas, vegetarianas, que querem se tornar veganas e vegetarianas, que, olha, eu sei que às vezes você vive no seu mundo de privilégio, mas o único problema do mundo não é a exploração animal. A exploração animal é um grande problema, mas é só um deles. Existem muitos outros. Inclusive, o racismo. Porque, às vezes, essas pessoas, elas falam do especismo, né, da exploração animal, como se todo mundo se tornasse vegano, o mundo ia melhorar totalmente, tudo ia se resolver, sendo que a gente tem dezenas de outros problemas, né? A gente tem LGBTfobia, a gente tem racismo, a gente tem gordofobia, a gente tem capacitismo, a gente tem um monte de coisa para resolver. Também uma forma de eu dizer para pessoas pretas que, olha, eu super entendo que você provavelmente tem uma visão do movimento, que eu nem vou dizer distorcida, porque parte do movimento é racista mesmo. Então você tem a visão de que o movimento vegano completamente é racista, mas não é bem assim. Existem muitas pessoas como você, porque é importante a gente se olhar, né, a tal da representatividade, a gente se vê no outro. Então, tem pessoas como você, tem pessoas com realidades semelhantes às suas, que vivem o veganismo, que conseguem, pelo menos dentro do possível, do praticável, respeitar os animais, respeitar a natureza, respeitar uns aos outros. Então, para mim, o afroveganismo é isso, ele me dá essas duas oportunidades de diálogo. E agora, para você, Priscila, eu queria que você falasse a importância do MST na alimentação desse Brasil. Eu acho que fala aí, não tem nem o que dizer, fala, só fale, apenas fale. Vamos lá. Então, o movimento Sem Terra, ele é um movimento que às vezes as pessoas têm muito preconceito, né?
porque a mídia todo dia fala mal do movimento, tenta mostrar como um bando de baderneiro, né, de gente que não tem mais nada para fazer, que está só incomodando por aí, fazendo baderna, né? Mas o movimento sem terra, ele assim, ele luta por uma questão que está na nossa Constituição, né, que é o direito à terra, que toda terra que não cumpre sua função social, ela deve ser desapropriada para fins de reforma agrária, né? O que significa a terra não cumprir sua função social? Ela não produzir nos níveis, tem um nível lá o índice de produtividade, mas que está super desatualizado, da década de 70, esses índices, né? Ou se essa terra tem trabalho escravo, se ela tem alguma questão ambiental, né? Então tem alguns fatores assim que são passíveis de desapropriar uma terra. Então, quando o movimento descobre uma terra nessa situação, e geralmente uma grande porção de terra, o movimento não fica ocupando pequenas terras, né? Sempre acima de 1.000 hectares e tal, mas é para denunciar uma situação ali e para pressionar para fazer reforma agrária nessa terra. Geralmente as terras já são bem degradadas, então é todo um trabalho de recuperação daquela terra antes de você conseguir começar a produzir alimentos ali naquela terra. Então é muita persistência das famílias, né, que estão no movimento, na luta, que é super dura, né, primeiro num acampamento, para depois virar assentamento e tal, e aí recuperar essa terra e começar a produzir comida nela, né. E hoje em dia, o movimento tem 36 anos, né, de existência. Começou ali na década de 70, também no final da ditadura militar, onde muitas pessoas foram expulsas de suas terras, né, por esse modelo de agricultura. E teve todo um acúmulo, né, todo nesse período. 3 objetivos são o norte do movimento, que é a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a transformação da sociedade, que envolve várias questões, né, relacionadas à educação, às questões de gênero, de raça, uma série de coisas aí, né, formação, política. E nessa questão da alimentação, especificamente agora, nesse período de pandemia, a gente percebeu, e a gente se sentiu muito bem com isso, que o movimento está fazendo ações de solidariedade no Brasil inteiro. Né? A gente está fazendo campanhas de arrecadação de alimentos nos assentamentos e acampamentos de todo o Brasil, e a gente vai para a periferia distribuir esses alimentos para as pessoas que estão em situação mais vulnerável, né? Principalmente por causa da pandemia, às vezes perdeu o emprego, não está podendo sair para trabalhar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras informais, né? E está sendo muito legal porque quem está doando alimento está sentindo um prazer enorme em doar essa nossa produção de alimentos saudáveis, né? Levar essa comida para quem está precisando na cidade, nas periferias e tal. Então, foi bom porque as pessoas dizem, nossa, valeu a pena a luta. Hoje em dia eu estou aqui, eu tenho minha terra, estou conseguindo produzir e eu produzo para mim, ainda tenho sobra, mas também a gente fala assim que a gente não doa só o que está sobrando. A gente divide mesmo o que a gente tem, né? Muitas famílias destinam uma parte da sua produção que não é bem uma sobra, né? Mas a gente sabe que tem gente precisando e que precisa muito, muito dessa alimentação, mas a gente tem essa condição hoje em dia. E é muito bonito ver a alegria de quem recebe também, né? Uma cesta dessa que vem arroz, feijão, fruta, legume, verdura. Aqui no Paraná a gente está tentando sempre colocar um pão junto, um pão caseiro, junto na cesta também. Né? Esses dias lá na minha cidade, na Lapa, a gente doou 6 toneladas de alimento em 2 bairros pobres lá. As pessoas ganharam até morango, uma caixinha de morango. Então é muito legal isso, né? Essas ações de solidariedade. E se a gente tivesse incentivo e apoio, a gente poderia estar fazendo muito mais, né? Porque a gente tem que lutar com uma série de coisas, de questões e tal. E mesmo assim a gente consegue fazer tudo isso. Se tivesse... Agora mesmo o Bolsonaro acabou de vetar uma lei para um apoio emergencial para a agricultura familiar, né, que ia ajudar muito quem está produzindo comida para reduzir a questão da fome, né, e já tinha passado na Câmara com unanimidade, no Senado com unanimidade, chegou nele, ele vetou vários pontos da lei, desconfigurou completamente essa lei. Né? Se tivesse esse apoio, esse incentivo, a gente poderia fazer muito mais do que a gente está fazendo. Só no Paraná, a gente já doou quase 500 toneladas de alimentos em várias cidades, né? Nas cidades que a gente fala cidades polos, né? As maiores cidades do estado, que é Cascavel, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava.
Então, o pessoal faz arrecadação nos assentamentos. Aqui no Paraná, a gente tem 320 assentamentos. São 18 mil famílias, né? Faz arrecadação nesses assentamentos e um dia organiza e vai fazer essa ação na cidade, esse diálogo com as pessoas que recebem muito, muito legal também. A gente está se sentindo muito bem por poder contribuir de alguma forma nesse momento tão difícil para todo mundo, né? Pois é. Viva o MST e viva o afroveganismo. Muito legal essa conversa nutritiva que a gente está tendo aqui hoje, cheia de saúde e de sabores, né? Bom, e caminhando agora para esse segundo momento do programa, né? O já tradicional passamento. O que é o passamento? É aquilo que passou pela gente nesses últimos dias, que nos deixou passados de alegria, felicidade, tristeza, raiva, vontade de cometer uma loucura ou de comer loucamente ou fazer qualquer outra coisa que a gente gosta. Priscila, começa por você. Então, eu acho que como disse a Luciane já no começo, né? Hoje eu também vi um pouco das notícias aí do jornal, e a gente vê, né, num feriado igual a esse, né, as pessoas se descuidando completamente, né? A situação é tão séria, tão grave, tanta gente doente e tanta gente morta já por essa pandemia. Aí você vê a responsabilidade das pessoas, né, não se cuidando. É por isso que o Brasil está num eterno isolamento. A gente nunca vai conseguir sair disso, porque a gente nunca conseguiu fazer isso de forma correta, efetiva, né? Mas quem deveria estar dando exemplo, sendo, né, um exemplo para isso, ou dando a linha política para isso, está dando um péssimo exemplo, né? A gente sempre fala que, nossa, eles estão debochando da nossa cara, não é possível, porque as coisas que estão acontecendo assim, acaba virando um deboche enorme, né? Então, eu tô passada mesmo com tudo isso, assim, com o deboche que tá, né, essa coisa, as falas que a gente escuta dos governantes, né, de quem tá lá nos ministérios, essa coisa, vamos passar a boiada, distrair o pessoal com outras coisas, né? E é isso. Enquanto isso, o Pantanal em chamas, a Amazônia em chamas, indígenas e lideranças pelo Brasil inteiro sendo assassinadas, né? A questão da saúde pública, um absurdo. E a gente vê que nada acontece, né? Tá? Então, estou bem passada com toda essa situação aí. Pois é, né? Tudo isso acontecendo, o Brasilzão desabando e aquela figura nefasta por aí, né? Como se estivesse no passeio no parque. Bom, segundando na nossa fila aqui, é a pessoa que separava a salada da comida do prato, Nancy Silva. Esse cara sou eu até hoje. Exatamente. Cara, olha, o meu passamento da semana foi a live que eu vi do Marcelo Freixo com o Marcos Nobre, sobre como os progressistas estão baratinados mesmo, assim, a gente não consegue manifestar para as pessoas, não vá viajar no seu feriado, porque a gente vai ter uma segunda onda do Walking Dead na pandemia, não faça isso. A gente não vem conseguindo, e aí nessa live ele começa a dizer... e ele está nessa campanha, né? Tipo, direitos humanos não são de direita nem de esquerda. Ele está tentando, assim, juntar as pessoas para que as pessoas possam voltar a dialogar de uma maneira minimamente decente, né? Então, isso me voltou... Eu já tentei fazer isso, sabe? Eu fiquei 6 semanas tentando, assim, vencer o ranço que eu tenho da gente estar nesse lugar nefasto. Não consegui, então hoje eu começo novamente, no dia da independência, essa contagem. Vença o ranço, volte a conversar com as pessoas. Nós precisamos ser progressistas de verdade. Então, é sobre isso. Pois é. Independência ou ranço, né? Bom, agora eu vou chamar a pessoa que mora no estado com as comidas mais gostosas desse Brasil, nasceu lá, e Márcia Fraguas, conta pra gente. Minas Gerais, ajudando a gente a ficar no sobrepeso desde tempos imemoriais. A massa gorda da pança não resiste, né, Minas Gerais? Não tem jeito. Olha, o meu passamento foi a entrevista do Caetano ao Pedro Bial na madrugada de sexta-feira. Eu
faço um mestrado pesquisando a obra do Exílio, do Caetano Veloso, então é muito estranho estar quarentenado e pesquisando exílio, né, porque muitas fichas me caíram, assim, nessa trajetória do Caetano, e eu achei muito bonito ele falando desse Brasil de ontem e de hoje, né, de certos autoritarismos e desmandos que permanecem, mas também de uma potência que a gente tem, que o Brasil é tão maior do que tudo isso que a gente está passando, né. E achei bonito também um homem de 78 anos dizendo que leu Domênico Lossurdo e reviu as posições liberais dele, que está olhando assim para uma perspectiva socialista com mais amor e tal. Veja, um homem de 78 anos, né, revendo suas posições. Então, eu recomendo a entrevista. Foi uma entrevista para divulgar um documentário que ele está lançando hoje sobre a prisão dele nos anos 60, que se chama Narciso em Férias. Muito bem, Caetano Veloso, sempre presente nas nossas conversas aqui. Caetano, vem conversar com a gente se você estiver ouvindo e traz o Freixo aqui também. Caetano, responde a minha entrevista, Caetano, antes que eu morra de coração de ansiedade. A gente já está assim, né? Ou esse programa termina em patriarcado, fogo no capitalismo, Bolsonaro ou Caetano Veloso, assim, são os assuntos. O cardápio é grande aqui, né? Então, venham conversar com a gente quer conversar com vocês, né? Quarentenados com Caetano. Isso, vem com a gente. E agora, terminando aqui, mas não menos importante, aliás, fundamental, a pessoa que eu praticamente escrevi a pauta vendo o Instagram dela, Luciane. Fala pra gente, o que passou na sua semana? Olha, eu não diria que é algo que me deixou passada, porque não é surpresa, mas é algo que eu tô cansada. Eu não aguento mais ver jovens pretos sendo presos injustamente. Gente, é o tempo inteiro, todo dia, é um caso novo, assim, eu não aguento mais. Eu acompanho algumas páginas de notícia, eu não consigo ler. Eu leio o começo da manchete, eu já não aguento, assim, é cansativo estar nesse país, é cansativo até na pandemia estar passando por isso, assim. Então isso me marcou bastante essa semana e também é um dos motivos pelos quais eu tento evitar notícias, porque não dá mais. Pois é, né? Ou a gente morre de ver a notícia ou morre do coração depois de ver a notícia, né? Ou do Covid, né? Olha, agora partindo realmente para os finais aqui dos trabalhos. Você não falou o seu, você falou o seu. Eu não falei o meu, eu tô me excluindo aqui. Bom, o que me deixou passado essa semana foi esse sujeitinho, o inquilino do Palácio da Alvorada, em pleno 7 de setembro, passeando em carro aberto com crianças sem máscara e achando que tá tudo certo, tá tudo bem. E vacina quem quer, tá ok? Vacina quem quer. E vacina quem quer, né? Isso era o adendo, né, do meu passamento. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do Desafinados aqui, final de programa, todo mundo aqui nessa conversa nutritiva, generosa. Todos aqui, espero que todo mundo aqui tenha curtido o papo. Eu, pelo menos, adorei, tô até me sentindo de barriga cheia aqui. E eu queria agora pedir para vocês, para nós 5 aqui, dicas sociais, culturais, vídeos, discos, livros, receitas. Agora eu posso falar, indiquem coisas para comer ou coisas para não comer. E aí, quais são as dicas? Escolha aleatória aqui, todo mundo pode ser pego de surpresa. E vou começar por Márcia Fraguas. Comece dando a sua dica, Marcinha. Eu queria mandar um abraço para o professor Bruno Brito, que é professor da Univap, e ele é um dos pesquisadores de um coletivo chamado Arado. Para quem quiser acessar no Instagram, @_Arado. E ele faz esse belíssimo calendário sazonal. Eu acho que talvez só tenha a produção no final do ano, mas é um calendário muito bonito, que tem desenhos de plantas, de legumes e de frutas da época. Então você abre em setembro e aí você sabe que você come naquela época do ano e tal. E eu acho bem bonito o trabalho do Bruno. Então eu indico conheço o trabalho do Bruno à frente da Arado. Muito bem, você que está ouvindo e não viu o calendário, acompanhe a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, vai ter a fotinho do calendário, ele é bem bonito mesmo, inclusive dá para as crianças colorirem, já que ele é preto e branco, né? Aí fica o calendário personalizado. Bom, seguindo aqui no nosso bonde da comida, Priscila, qual é a sua indicação das pessoas aí?
para as pessoas? Bom, minha indicação é para quem quiser saber um pouquinho mais do MST, do Movimento Sem Terra, né? A gente tem uma página aí do MST e também nas outras mídias, né? No Facebook, no YouTube, Twitter. No YouTube até está acontecendo muita coisa legal, que o pessoal pode conhecer muita coisa de dentro do MST. Tem vários programas na semana, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, toda quarta-feira o movimento está fazendo um programa que chama Comida de Verdade. São 2 horinhas ali que vai e mostra a produção nos assentamentos e acampamentos. Cada semana é um tema diferente. Por exemplo, já teve das hortaliças, já teve do café. Mostra isso sendo produzido no Brasil inteiro. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje. Mas também tem o Café com MST, que aí traz várias personalidades também, que é na terça-feira. No sábado tem Cantoria na Varanda, que aí é nossos artistas populares do Brasil inteiro também cantando, né? Beleza. No seu lugar. Então, dando uma olhadinha nas nossas páginas aí na internet, é bem facinho de achar e dá para conhecer um pouquinho melhor de todas as nossas produções, seja produção de alimento, produções culturais, né? E outras coisas, conversas com pessoas, né? Para a gente matar essa fome aí de informação, de coisa boa. Eita, aí não é nem pra semana, né? É pro ano inteiro, né? Aí dá pra se divertir o ano inteiro. Luciene, conta pra gente o que você vai indicar pro povo aí. Eu falei de tantos assuntos pesados aqui, que agora eu vou de receita. Como a gente falou de comida e afeto, e eu vou falar uma das comidas que eu mais gosto, que é brigadeiro, meus queridos. E é muito simples de fazer. Vocês pegam 500 ml de leite vegetal, o de coco e de amendoim fica ótimo, meia xícara de cacau em pó, meia xícara de açúcar, e mexe em fogo médio até ficar no ponto, que vai levar uns 15 minutos mais ou menos, e assim, fica uma delícia. Se você deixar menos tempo no fogo, vira uma calda para bolo. Muito bem, tô aqui quase secando os beiços já, viu? Que essa hora é a horinha do lanchinho de logo mais. Nancy Silva, conte para todos, estamos ansiosos. Cara, a minha indicação é uma série chamada Cooked, que tá na Netflix, que é uma série super bonita, que eles dividem, acho que são 4 episódios, os elementos, né? Ar, eles vão falar de fermentação e os pães e fermentação natural, água, fogo, terra, é super bonito, é muito bem filmado, eles foram para todos os lugares do mundo, então esse aspecto cultural e ancestral da comida tá super ali. Indico o episódio que a gente fez sobre ancestralidade, que fala da terra, é muito, para mim, esses 2 programas que a gente fez hoje e esse, que é o programa 17, ressignificando o número 17, beijos, onde a gente conversou sobre a ancestralidade da nossa terra e entender que antes da gente ser uma colônia de monocultura, aqui já se fazia o que hoje é a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, que é a agrofloresta, né? Então, a minha dica ouçam essa dupla de programas. Bom, a minha dica é uma dica que... Bom, na verdade eu vou dar 2, né? As minhas dicas são dicas de programas de TV que estão na internet. A primeira não é o MasterChef e a segunda também não é variações de MasterChef. A primeira é o programa Larica Total, do Paulo Tiefenthaler, alguma coisa que eu nunca sei falar, que é o programa de culinária que eu tenho me divertido mostrando para minha mãe, que é uma neurótica sobre limpeza em cozinha e como se cozinha do jeito certinho na receita. É o caos total a cozinha daquele homem, e ela tem dado várias risadas, eu tenho ficado muito feliz dela ver aquilo e dar umas risadas também. A minha segunda indicação é qualquer vídeo sobre qualquer programa do Anthony Bourdain, que foi um sujeito que me ensinou a comer melhor, mesmo ele tendo um restaurante de fast food, não sei o que. As viagens dele pelo mundo, mostrando as culturas dos lugares do mundo, de comidas das mais baratas às mais caras, é uma viagem pra gente entender um pouco sobre como as pessoas operam a coisa da comida em pequenos, médios e grandes ambientes, de um jeito
moderno e contemporâneo. Infelizmente, ele não tá mais com a gente, já fez sua passagem, mas deixou um ótimo legado para quem quiser saber um pouco de comidinha do mundo aí. Meninas, obrigada demais. Amei. É incrível, muito obrigada. Nossa, eu aprendi tanto, foi muito rico. Essa mesa foi muito bem servida, posso dizer isso para vocês. Dá até pra dar uma dormidinha depois, ficou todo mundo meio enfastiado, assim, né? O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.